Bem-vindos ao podcast Hub Alpha, uma produção da Alpha Comunicação e Conteúdo para conectar marcas e pessoas. Patrocínio Saúde São José, um plano nosso, pensado para você. Bem-vindos ao nosso podcast Hub Alpha, o espaço onde discutimos temas empolgantes relacionados ao mundo empresarial e à comunicação interna. Eu sou a Andressa Fabres e estou aqui com a Tatiane Longo. Olá, pessoal! Estamos de volta para falar de um tema muito importante na comunicação interna, a distribuição da informação. Afinal, como fazer a mensagem chegar a todos os colaboradores? Neste quarto episódio do Hub Alpha, nós vamos falar de canais de comunicação interna. Diante da diversidade de públicos internos e levando em consideração o grande volume de informações a serem repassadas, como identificar o melhor ou os melhores canais de comunicação? Para contribuir com esse assunto, nós convidamos a Silvana Dematia, gerente de gestão de pessoas da Plason do Brasil. Silvana, seja bem-vinda ao Hub Alpha. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Silvana, para a gente dar início à conversa, conta para a gente um pouquinho sobre a Plason. Qual é a estrutura, o tamanho, de que empresa nós estamos falando especificamente? Bem, a Plason no Brasil tem 26 anos aqui no Brasil, né? Nossa matriz é em Israel, então nós temos acionistas distantes de nós, o que faz ainda mais importante a questão da comunicação, até porque os nossos colaboradores também querem saber das outras subsidiárias, né? Então é importante a gente trazer isso na nossa comunicação no dia a dia. Nós temos aqui em Criciúma aproximadamente 500 colaboradores e temos uma unidade no interior de São Paulo, na cidade de Rinópolis, com mais 140 colaboradores. O que a Plason faz também? Só para a gente se inteirar. Nós produzimos equipamentos para avicultura, suinocultura e postura. Para deixar mais claro, assim, né, a avicultura é o frango de corte, ou seja, o franguinho que vai lá para a gôndola do supermercado e a gente consome. A suinocultura, né, suínos, e a postura são a produção de ovos comerciais. Então, a galinha, né, a matriz, que produz os ovos, que vai para a gôndola do supermercado também. Então, nós produzimos todo o equipamento, desde a construção, né, a parte de estrutura desses galpões, onde são produzidos os frangos, os ovos e os porquinhos lá do supermercado. Então, tem uma estrutura fabril mesmo, né? Tem uma estrutura de chão de fábrica, vamos chamar assim, né? E tem uma estrutura de escritório e ainda tem filial, né? Tem outra unidade. Desses 650 colaboradores, aproximadamente, nas duas unidades, 70% do público é de fábrica, né? É da indústria, que é onde a gente tem mais dificuldade de levar a comunicação até eles, né? 3 turnos trabalha? 3 turnos, isso. 3 turnos. O turno da noite um pouco menor, mas são 3 turnos, sim. Silvane, atualmente quais são os principais canais de comunicação que a Plason tem? Existe um planejamento de comunicação? Como é que funciona essa rotina de vocês? Sim, nós temos um planejamento de comunicação. A gente passou a investir mais forte nisso em 2019, né, com algumas demandas que a gente tinha quando a gente criou o Bate-Papo com RH, onde nesse bate-papo vinham essas demandas. Olha, nós gostaríamos de saber para onde vai o produto da Plason, onde mais a Plason tem empresas, né, tem indústrias, ou as subsidiárias, né, as demais subsidiárias. E aí a gente começou a entender que a gente precisava levar essa informação para o nosso funcionário. E não adianta a gente iniciou lá na época com o jornal impresso, mas quando a gente levava o jornal impresso até eles, já tinha se passado aí 30 dias, 60 dias, e aí era notícia velha, né? E daí já não interessava mais. A Plason participa muito de feiras, de eventos internacionais, e a gente tinha essa necessidade, porque o colaborador lá da indústria, ele ajuda a preparar esse material, e daí tinha aquela curiosidade, mas para onde está indo isso, né? Sim. Então a gente entendeu que a gente tinha que ter algo mais ágil para poder comunicar isso em tempo quase real, né? Se não tempo real. Então, tem o bate-papo com RH, nós temos o café com o diretor, que acontece mensalmente, né? Então, temos lá um público que eles se inscrevem, né? Voluntário, de 10 pessoas, então sentam com a direção e conversam sobre assuntos aleatórios. Curiosidades, sugestões, não são reclamações, né? A gente sempre fala que o canal da reclamação é com o RH, não é aquele, né? Mas, assim, e é muito bem aceito, a gente tem sempre uma demanda aí das pessoas interessadas em participar.
Além disso, temos o RH na madrugada, que atende o turno da noite, né, que acaba ficando um pouco mais distante, porque o RH trabalha no horário comercial. E com isso tudo, né, com essas demandas todas, a gente iniciou aí há 2 anos e meio com a TV corporativa, que é onde trouxe mais dinamismo para isso tudo, né? Então, a gente está com algo acontecendo hoje de manhã, amanhã já está na TV, né? E o funcionário consegue ver isso no intervalo que ele vai bater o ponto, no intervalo que ele está almoçando, né? Então, a gente achou isso, trouxe um resultado bem bacana em questão de comunicação para a nossa empresa. Esses canais de escuta, porque o bate-papo com o RH, o próprio canal, a conversa com o diretor, o café com o diretor, né, o RH na madrugada, eles são canais de comunicação, mas também de escuta, né, onde os funcionários são ouvidos, né? Sim, com certeza. Como essas sugestões que são trazidas, como vocês trabalham com isso? De que forma que elas são encaminhadas internamente? De nada adianta a gente ter programas e não dar respostas, né? O que o colaborador está solicitando ou sugerindo. Nem sempre a resposta é positiva, né? Ou como ele gostaria de ouvir, mas a gente sempre dá a resposta. Então, a gente dá a resposta via canal, né? Via bate-papo, né? Ele é periódico, então no mês seguinte a gente traz esse retorno para eles. Os questionamentos do café com o diretor, a gente dava respostas isoladas, ou seja, quem trouxe, né, a demanda a gente passa para o gestor da área e essa ação, se vai ser feita ou não, é tratada diretamente com o colaborador. E agora a gente está mudando um pouquinho isso e está trazendo essas conversas do bate-papo com o RH e do café com o diretor também para a TV corporativa. Por quê? Porque acaba, senão, ficando repetitivo. Tipo, café com o diretor. A gente está aí há quase 2 anos. Então, tem perguntas que em todo café ela surge, sabe? Então, a gente até brincou esses dias, né? A gente vai gravar a resposta, né? Mas não é esse o objetivo. É como se fosse perguntas frequentes, né? O FAQ, né? Isso mesmo. Então, se a gente colocar isso na TV, quem não participou sabe que já foi questionado e o que foi respondido. Claro. E também vão surgindo novas curiosidades, né? A gente vai esclarecendo novas dúvidas. E o RH, mas sempre é dado uma resposta. O bate-papo com o RH, como é que ele funciona? Todo mês é por mês? Todo mês é uma turma diferente? Sim, ele é aberto também, né? A gente divulga, olha, dia tal vai ter o bate-papo com o RH. E aí as pessoas se inscrevem e participam durante 1 hora com 2 ou 3 colaboradores da área de gestão de pessoas, onde eles vão trazendo as demandas, sugestões, críticas, enfim. E aí, no mês seguinte, essa mesma turma volta para o retorno, né? Porque aí, muitas vezes, surgem questões que não são de responsabilidade da gestão de pessoas ou que ela não consegue tratar. Então, ela vai para o gestor, avalia e leva a resposta, seja ela positiva ou negativa, leva a resposta aos colaboradores. Uma turma nova a cada 2 meses. A cada 2 meses. E além da TV corporativa, vocês utilizam e-mail, WhatsApp, alguma outra ferramenta assim? Sim, nós utilizamos e-mail, murais internos, né? Utilizamos o WhatsApp, grupos, né? Onde a gente apenas comunica, né? Não tem o colaborador não consegue retornar. Sim. Mas o WhatsApp acaba ficando, o colaborador de indústria acaba vendo depois e tal, né? Mas ainda são as ferramentas que a gente entende aí que tem mais agilidade. Silvana, falasse que a TV corporativa foi implantada há 2 anos, né? Até então, vocês usavam mural e esse mural foi substituído pela TV ou vocês deram um novo uso, né? Vocês colocam um tipo de conteúdo na TV e outro tipo de conteúdo no mural. Como é que tá isso? A gente mantém os murais, né? Mas os murais são mais para comunicados, né? Então, assim, onde precisa permanecer por mais tempo, né? Até para o colaborador ver. Às vezes a gente tem divulgação de bolsas de estudo, de novos convênios com instituições, então ele precisa ficar lá para o colaborador ver por mais tempo. A TV a gente costuma colocar coisas mais dinâmicas, né? Um dos pontos positivos da TV também foi a integração das unidades. Nós temos uma unidade no interior de São Paulo, né, em Rinópolis, Sim. onde a gente tinha uma demanda dos colaboradores assim, eu gostaria de saber mais sobre a unidade de São Paulo, né? E os de lá daqui, mas eu queria saber mais sobre a matriz. Então, tirando datas que são específicas, né, de colaboradores de lá, aniversários e tal, todos os eventos a gente divulga nas 2 TVs. Então, a unidade de São Paulo sabe o que está acontecendo aqui
E aqui a gente sabe o que está acontecendo em São Paulo. Até porque eu imagino que são rotinas bem diferentes, né? Mesmo sendo uma filial, não são os mesmos processos. Lá é indústria, tem uma fábrica também? Sim, é uma indústria também, né? São semelhantes, assim, né? Mas uma cultura muito diferente da nossa, daqui, né? E tinha essa vontade, né? Tanto de uma área, de uma unidade como da outra, de conhecer mais sobre os seus colaboradores. Silvana, até para a gente entender como funciona a questão da TV na Plason, são quantos aparelhos de televisão instalados aqui na matriz e na filial, né? Nós temos 3 pontos instalados aqui na matriz e 2 pontos na filial em Rinópolis. Eles estão instalados em pontos estratégicos, né? Temos na indústria, temos no refeitório e temos nas áreas administrativas, que são onde as pessoas conseguem, de alguma maneira, na hora do almoço, né, tá visualizando. Na área administrativa, na área de lazer, onde no horário de intervalo eles ficam, né, o pessoal fica. E na indústria, em pontos mais estratégicos, próximos ao relógio ponto, não em pontos, né, que podem, por tirar a atenção do colaborador, gerar algum acidente, algo nesse sentido. Então, em pontos mais estratégicos, onde ele vai estar em algum momento que não há necessidade de estar concentrado e tal, né? Então, são nesses pontos que a gente tem instalado. Silvana, tem um dado que a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, fez uma pesquisa e ela disse que a efetividade da TV corporativa é de 74%. Mas a gente precisa, para ter essa efetividade, ela precisa do dinamismo, né, que mencionaste. Vocês já conseguiram perceber quais são os temas, quais são as atividades que vocês fazem ali que engajam mais? As atividades que mais engajam, na verdade, são as atividades onde o colaborador consegue se enxergar, né? Ele gosta muito de estar se vendo, de ver a família, né? Isso é claro para a gente, assim, quando a gente faz essas campanhas, elas são muito rápidas, assim, né? A gente até não consegue divulgar, às vezes, tudo por conta do número de material que a gente acaba recebendo, né? Mas eles participam muito e a gente percebe, assim, a gente passa nos corredores na hora do almoço, o pessoal está parado na frente da televisão vendo, né? Então, campanhas que a gente faz, né? Agora, Setembro Amarelo, então teve uma divulgação muito grande, o pessoal ouve, a gente coloca vídeos relacionados, então o pessoal para, assim, para ver. Eu acho que, assim, não é um dado estatístico confirmado, né? Mas a gente tem um dado estatístico que a TV corporativa ajudou muito nessa questão da comunicação interna. Não é 100%, não está resolvido 100%, porque a gente tem toda hora melhorias, né, para fazer. Mas em 2022, na nossa primeira certificação da GPTW, um dos pontos que mais apareceu foi a comunicação interna. Em 2023, ele não apareceu. Olha. Ou seja, apareceu, mas muito pequeno, não foi relevante mais. Não foi com aquela relevância. Tanto que ele não está no nosso plano de ação deste ano. A gente está focando em outras ações, né? Mas a parte da comunicação interna, ela ficou, né? Parece, sim, que ela foi amenizada, né? Sim, não vou dizer resolvida, porque você tem que fazer, mas constante o trabalho, né? Exatamente. Precisa de continuidade sempre e adaptar também, né? Assim como vem a TV, que trouxe um dinamismo diferente, vão se adaptando às novas tecnologias, os novos comportamentos, né, das pessoas. Então... não para, né? Assim como nós, no nosso trabalho, né? Que a gente trabalha com comunicação, a gente precisa o tempo todo estar entendendo um pouquinho de algoritmo, de novos canais, novos meios, né? Sim. A comunicação interna, ela também tem essa fase de readaptação, né? Porque vem gerações novas, né? Aí se mantém aquelas antigas que... Tem aqueles que ainda gostam do e-mail, tem aqueles que gostam da TV e tem aqueles que vão já começar a pedir um outro, né? Um outro tipo de meio para ter acesso à informação. Mas fico bem feliz que vocês conseguiram, né, suavizar, porque realmente a comunicação interna é um dos grandes desafios da gestão de pessoas, né? Sem dúvida. Os líderes, as lideranças da empresa, eles também manifestam isso, de que a comunicação, há uma percepção de que ela está mais fluida, que o fluxo está tá melhor? Sim, a gente tem, na verdade, esse feedback da gestão como um todo, né? E a TV corporativa facilitou muito o nosso trabalho, porque a gente
a gente tem divulgações para fazer, comunicados para fazer toda hora, né? Não só de eventos, não só de feiras, não só de produtos novos, mas também de questões legais, né? A gente fala muito hoje em GPTW, né, em código de ética e tal, e a gente, no meio das notícias que a gente coloca, né, na TV corporativa, a gente vai divulgando isso também. Então, assim, é um lembrete, né, daquilo que está lá no nosso código de ética e que precisa ser lembrado, né, é um lembrete de uma legislação nova e que precisa estar sendo incorporada. Então, a gente aproveita e vai colocando essas comunicações. Trabalho de educação que a gente chama, né? Que facilita. Tem muitas empresas que fazem, né, a admissão do colaborador, contam toda a história, apresentam um código de ética e acham que é ok, tá ok, não precisa mais falar. Mas a comunicação ela precisa ser sempre falada, explicada, estar presente, né, na rotina do colaborador. E Silvana falasse ali na questão do engajamento, e eu sempre comento que a Plaçom é maravilhosa nessa questão, porque engajar colaborador é muito difícil. Né? Às vezes tem empresas que fazem campanhas e dizem traz uma foto ou uma frase, um concurso cultural interno e vem muito pouco. E a Plaçom, isso é muito bacana, né? O engajamento é realmente bom. Geralmente, quando tem as campanhas, eu sei que às vezes é colocado na TV, assim, né? Dia dos Pais, mande uma foto, né? Além disso, vocês fazem algum outro tipo de ação para convidar o colaborador a participar ou fica só na TV? Não, esse tipo de campanha fica só na TV mesmo. Na TV e nos murais, né? E e-mails e tal, mas fica então mais... Funciona bem assim. mesmo. TV, o pessoal adora se ver na TV, né? A gente brinca que ela tem um pouquinho de coluna social interna, né? Então, ela também tem essa pegada, né? E não adianta, assim, pode falar o que quiser. As redes sociais mostraram isso muito, né? As pessoas querem se ver na TV, né? Ali na minha rede social eu me mostro tudo, mas é na minha, né? Agora, a minha foto estar num ambiente de trabalho. Num ambiente de trabalho, as pessoas querem se ver realmente e se torna um pouco também, mesmo sendo às vezes uma foto de homenagem por Dia dos Pais, por Dia das Mães, enfim, uma festividade, um Halloween, alguma coisa assim, mas é também um pouco de reconhecimento, né? As pessoas se sentem reconhecidas quando elas... vistas mesmo, né? Pertencentes também, né? Elas se sentem pertencentes, eu faço parte. Além dessa colaboração, vocês têm algum outro meio de as pessoas participarem desses canais de comunicação, dando sugestões, sugerindo conteúdos? Onde que eu, como um colaborador da Plaçom, vou dar a minha sugestão? É sempre o RH? É sempre o RH, sim. A gente tem um WhatsApp, né, específico do RH, daí todas as demandas vêm e sugestões vêm por meio deste canal. Silvana, ao mesmo tempo eu imagino que seja um desafio também não direcionar todos os temas somente para as coisas do RH, né? Porque o RH acaba tendo essa informação, né? Sim. Seja uma mudança de legislação, algum comunicado específico. Como para fazer assim, para essa programação da TV não ficar voltada só para o RH? Nós temos uma agenda, né, de projetos, então a gente sabe lá, desde o dia quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, quais são os projetos que a gente tem durante o ano. Esses projetos, eles não são só do RH, né? Nós temos projetos do RH, nós temos projetos da área de governança, nós temos projetos da área de saúde e segurança do trabalho, né? Então, agora essa semana a gente está na semana ODS, né? Então, a gente está fazendo projetos relacionados à ODS. Então, nós temos a menina da governança que cuida do projeto da ODS. Então, mesmo que vá para o RH direciona, às vezes por falta de uma informação, o colaborador envia para o RH, ele direciona para a governança e ela faz, então, essa divulgação. Então, nós temos basicamente 3 pilares, né? Que é a governança, a parte de saúde e segurança do trabalhador e o RH que faz essa gestão, vamos dizer assim, né? Ou seja, então, as pessoas que estão à frente dos projetos, elas já estão orientadas a fazer essa divulgação, a compartilhar o que é positivo, o que é bacana. Isso. E sempre tem esse filtro, né? Do que pode ser ir para a TV, né? Também a gente não pode colocar tudo que a gente recebe. Como eu falei, nem todas as respostas são positivas, né? Legal mencionar isso, porque uma das coisas que a gente observa dentro das empresas é que o RH fica muito sozinho fazendo essa comunicação, como se toda a responsabilidade fosse do RH, né? E não é, né? Não é. Inclusive as lideranças precisam... Exatamente, de todos. E legal tu trazer esse exemplo, Silvana, de que
o pessoal de governança, né? A equipe de governança, a equipe que cuida da segurança do trabalho, eles sabem que eles têm esse espaço para divulgar as suas ações, que eles não precisam pedir para estar lá nesse meio, né? Mas eles também têm a responsabilidade de divulgar. E aí, na hora da escolha, né? Como que é essa seleção? Passando pelo crivo da confidencialidade e outros elementos, né? É isso. Tudo que vem é colocado na TV porque, de certa forma, é um espaço infinito, né? Mas a programação fica muito grande, às vezes não dá tempo. Como que é essa seleção? Não, como eu falei, a gente tem, nessa programação dos projetos, a gente está definido o que a gente vai colocar. Né? Uhum. Então, assim, nesse mês que a gente fala do Setembro Amarelo, na saúde é a parte dessa campanha, a segurança, a parte de governança tem o que é dela e a gestão de pessoas também. Quando vem demandas que não são relacionadas ou não, a gente entende que não está vinculada a nada do que está planejado para aquele mês, aí a gente chama, né, quem sugeriu e conversa, explica que vai ficar para um outro momento, né, o que não pode ser divulgado. Mas essa avaliação é feita por essas pessoas que são responsáveis. É como se fosse um comitê interno, né? A gente chama um comitê de marketing interno, né? De endomarketing, que faz essa avaliação, esse filtro e encaminha. Dependendo das questões legais também, daí passa por uma avaliação jurídica, né? Como é que a gente pode divulgar, como é que não pode, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como divulga, porque às vezes gera interpretações que não são as interpretações corretas, né? Então a gente precisa cuidar. A gente sempre toma esse cuidado na hora de fazer as divulgações. 2 anos mais ou menos com a TV. Que tipo de aprendizado vocês tiveram nesse período que tu pode compartilhar aqui conosco, tanto de conteúdo, quanto de formato, quanto a própria interação com o colaborador, né? A gestão desse conteúdo, a própria gestão da plataforma, né? Porque vocês usam uma plataforma que é a Pixmedia, que é feita a gestão praticamente em tempo real, né? Coloca ali, é dinâmico, traz esse dinamismo, né? Que tipo de aprendizado que vocês tiveram que achas que vale a pena compartilhar com os ouvintes do Hub Alpha? Olha, a gente acho que o primeiro aprendizado é que, assim, às vezes, muitas vezes a gente acaba não dando a real importância que a comunicação interna deve ter, né? Mas comunicação interna, mas por que a gente tem que comunicar isso para os colaboradores? Para conseguir fazer com que eles façam parte, né, da empresa, da companhia, eles precisam saber o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente conseguiu entender realmente o valor da comunicação interna, né? Hoje a gente tem pessoas que a gente encontra, né, que é lá da fábrica, que está trabalhando com a gente há 1 mês, 2 meses, eles encontram a gente no corredor e falam, que legal, a Plação está na ODS, a Plação está fazendo isso, sabe? Há 2 anos atrás, quando a gente não tinha TV, eles não saberiam nem o que era a ODS, né? Hoje a gente, então, tem essa questão realmente do colaborador se sentir pertencente, né, à empresa. O formato que a gente usa, né, é muito dinâmico, assim, a gente não tem dificuldade, né, e flui rapidamente, assim, então a nossa experiência é muito positiva de algo que não nos dá trabalho, vamos dizer assim, né? A gente cria a comunicação, cria o que a gente quer repassar e aí a gente acaba rapidamente tendo isso no ar aí, né, com qualidade. Então, acho que esse é o positivo. Com a plataforma, tem toda essa questão desse cuidado com o layout, porque quando a gente fala de TV, a gente está falando de algo visual, tem que chamar atenção, né? Sem dúvida. As informações precisam estar resumidas, porque se a informação é muito grande, o canal não é a TV, daí tem que se pensar em outra forma. Né? Esse conhecimento, né, técnico, né, que tem na divulgação disso é muito importante, né? Não adianta eu colocar algo lá que o colaborador vai levar 5 minutos para ler, porque ele não vai ler. Ele vai olhar o que está escrito lá rapidamente, sucintamente, porque às vezes ele está olhando na hora que ele está batendo ponto. Então, ele tem ali 3, 4, 15, 20 minutos, segundos, desculpa, é esse tempo que ele vai poder ler. E sem considerar, né, Silvana, que nós estamos falando, como a gente falou antes, das novas tecnologias, dos novos meios, né? A comunicação digital, o Instagram, mas muito mais o TikTok também, né? Que agora o Instagram tem os Reels, trouxeram essa coisa de a gente não prestar mais atenção a vídeos longos.
né? Nem aquilo que é divertido, assim, 1 minuto de um vídeo. Antigamente a gente falava assim, ó, um vídeo institucional tem que ter no máximo 5 minutos. Depois de 5 minutos a pessoa não presta mais atenção. Ah, discurso. Discurso tem que ter no máximo até 8 minutos no máximo, porque a pessoa não presta mais atenção. Eu já gostava de coisa bem mais curta quando eles falavam isso, né? Eu já era... 5 minutos é uma longa-metragem. A pessoa inquieta já quer as coisas curtas e rápidas. Sim. Agora nós estamos falando de um tempo de 15, 30 segundos. A pessoa vai dar uma receita, bota lá um vídeo no Instagram, de 1 minuto... No meio a gente corta, né? No meio a gente passa pro... Ai, não, vou salvar para olhar depois. Gostei dessa receita, mas depois eu termino de ver a hora que eu for fazer. Nunca faz, para começar, né? Isso também. Nunca faz. Então, a TV, que é uma comunicação digital também, sim, ela também tem que acompanhar, né? Não adianta a gente botar conteúdos longos que fique ali, que precise parar para ver... uma única tela, né? Ele vai ficar, às vezes ele vai... Igual a gente fica, né? No Reels ali, no Instagram, para falar com um público um pouco mais velho, TikTok para os mais jovens, né? A gente fica, às vezes, 10 minutos, mas passando os videozinhos, né? Sim. Então, a gente também tem que pensar que para esses meios dentro da empresa, tem que vir essas novas... Esse tempo, né? Esse comportamento, ele se transfere para a comunicação dentro da empresa também. E é novidade, né? Não adianta eu deixar 3 dias a mesma notícia na TV, porque aí... Sem contar que... Nem param mais para ver, né? A comunicação interna hoje, ela concorre com essas informações, né? Com a rede social da pessoa, sem com o dúvida. TikTok, com o Instagram. Então, assim... Ele vai escolher o que ele vai ver e se for mais rápido, se for esteticamente bonito, se for algo de interesse dele, ele vai prestar atenção, senão não vai, né? Sem dúvida. Silvana, nosso tempo está acabando, tá? Agradeço muito a tua presença, a tua participação aqui, ajudou um monte, ficamos muito felizes com esse dado aí que tu trouxe da pesquisa do Great Place to Work desse ano. Mas a gente queria que tu deixasse alguma dica, né? Já falasse ali da importância da comunicação interna, até como gestora da área, né? Para outros gestores da área, né? Que estiverem ouvindo, que dica que tu traz para a gente, final, sobre comunicação interna, canais de comunicação interna, né? Seja na implantação, na execução, enfim. Então, eu acho que assim, a gente precisa sim, como gestor, né? Dedicar um tempo, né, e um investimento para a parte de comunicação interna, né? Como eu falei, é uma maneira de trazer os colaboradores a sentir-se pertencentes à corporação, né? E eu acho que quando a gente não se sente pertencente, a gente vai trabalhar por uma obrigação, não porque a gente gosta de estar lá, né? Então, assim, vale a pena esse investimento, essa dedicação, né? E traz sim resultado, né? Como eu comentei, a GPTW foi uma surpresa realmente, porque mesmo a gente tendo investido, a gente tinha a impressão de que não estava... Opa, mas espera aí, acho que falta alguma coisa. Né? Então a GPTW nos trouxe essa segurança de que a gente fez o investimento correto, mas claro, a gente ainda tem mais por fazer, né? Mas estamos no caminho certo. Então, acho que uma dica essa, assim, a comunicação interna é sim muito importante, tá? Nas companhias. Silvana, mais uma vez, obrigada por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente e com os ouvintes do Hub Alpha. A gente que agradece e está à disposição aí sempre que for preciso. Obrigada também a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem neste episódio do Hub Alpha. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @alfacomunica, e de compartilhar este episódio com seus colegas de trabalho. Participe também da nossa comunidade RH Comunica no WhatsApp para receber em primeira mão os episódios do Hub Alpha e também muito conteúdo interessante sobre comunicação interna e endomarketing. O link para participar da comunidade RH Comunica está na descrição do episódio. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio do Hub Alpha. Você ouviu o podcast Hub Alpha. Patrocínio Saúde São José. Um plano nosso, pensado para você. Quer mandar alguma sugestão ou trocar uma ideia? Escreva para alfa@alfacomunicação.com.br. Apresentação: Andressa Fabres e Tatiane Longo. Trabalhos técnicos: Jonathan Victor.